Olá, tudo bem com você? Meu nome é Ana Cláudia Machado Silva e no vídeo de hoje eu quero te mostrar um pouco sobre os dosímetros, sobre os tipos de dosímetros, como eles funcionam e quais são os laboratórios credenciados a fornecer esses dispositivos para todos os trabalhadores. Vamos lá para o nosso vídeo então. Então vamos aprender um pouquinho mais sobre os dosímetros. Então os dosímetros, nesse vídeo eu vou te falar somente sobre os dosímetros pessoais e basicamente dois tipos, os dosímetros TLD e OSL. De uma forma geral, os dosímetros pessoais têm a seguinte finalidade: eles medem os níveis de dose de radiação de um trabalhador, ou seja, de um IOE, do indivíduo ocupacionalmente exposto, durante todo o seu período de trabalho, durante sua rotina, durante o seu período de trabalho no raio-x, na mamografia, na tomografia, no raio-x, na radioterapia ou na área industrial, durante todo o período em que ele trabalha com as radiações ionizantes. Nós temos, então, basicamente dois tipos de dosímetro. O dosímetro tipo tórax, o dosímetro que a gente chama de tórax, e o dosímetro de extremidade. Então, o dosímetro de extremidade, nós vamos ter o dosímetro tipo pulseira e o dosímetro tipo anel, que vão ser utilizados basicamente na medicina nuclear, porque se manipula materiais radioativos. Então, uma vez que se manipula algum tipo de fonte ou de material radioativo com fonte aberta, então, quando se manipula materiais radioativos, deve-se ter essa medida de dose na extremidade. Então, por isso que lá na nossa norma tem o limite de dose para extremidades, que é de 500 milisievert. Outro ponto importante em relação a esses dosímetros é em relação ao seu período de uso. Esses dosímetros são utilizados durante o mês, então a sua troca ela é mensal. E a obrigação para nos fornecer esse dosímetro é do empregador. Então, a obrigação é da sua clínica, a obrigação é do hospital que você trabalha. Então, eles possuem a obrigação de fornecer esse dispositivo para os seus trabalhadores. E aí, a gente vai falar sobre o princípio de funcionamento do TLD e do OSL. Então, vamos primeiro ver aí nessa foto como esses dosímetros devem ser utilizados. Então, esse primeiro aí é o dosímetro de tórax. Então, ele pode ser utilizado nesta região, está certinho, ou um pouquinho mais acima. E os outros dois é o dosímetro tipo pulseira ou o dosímetro tipo anel, que vão ser utilizados durante o período de manipulação aí de fontes de radiação. Então, vamos falar agora do TLD. O TLD é a dosimetria de luminescência termicamente estimulada, que são os dosímetros que a gente chama termoluminescentes. Um dos materiais utilizados com essa finalidade é o fluoreto de lítio. Ele tem algumas características bem interessantes, que tem alta sensibilidade à radiação, e a composição desse tipo de dosímetro é o equivalente ao tecido humano, então por isso que ele vai ser utilizado exatamente para fazer essa dosimetria pessoal. E como é que ele funciona? Esse dosímetro ele funciona da seguinte maneira: após ele ser exposto à radiação e aquecido, ele vai apresentar a propriedade de emitir luz. E essa luz que ele emite é proporcional à dose de radiação recebida. Ele vai medir basicamente raio-x e raio gama. E aí nessa figura você está vendo, nessa primeira, você está vendo as pastilhas de TLD, aí de fluoreto de lítio. E aí na segunda foto você vê essas pastilhas, depois vê exatamente a selagem, onde elas são colocadas. E aí um outro dispositivo e por fim ela vai dentro desse porta-dosímetro aí, que esse modelo que você está vendo é desse laboratório, do IPDR. Cada laboratório tem o seu porta-dosímetro específico. E aí o dosímetro OSL, que aí nesse caso é a dosimetria de luminescência oticamente estimulada. Então os dosímetros OSL, eles vão utilizar como materiais ou isolante ou semicondutores. E aí um dos principais é o óxido de alumínio, que vai ter a seguinte propriedade, que após esse material ser exposto à radiação ionizante,
e estimulado por luz, ele vai adquirir uma propriedade luminescente. Olha que interessante. E aí, que é proporcional à quantidade de radiação absorvida. E aí, no período de tempo que você utilizou esse dosímetro, ele vai armazenando essas informações. A leitura desse dosímetro ele é feita por um laser aí de alta performance ou LED, que é o diodo emissor de luz. Ele vai realizar a dosimetria para raio-x, para raio gama e para beta. E aí, por fim, vamos ver quais são então os laboratórios que são credenciados pela Comissão Nacional de Energia Nuclear para fazerem a dosimetria dos indivíduos, né, a dosimetria pessoal. Então, basicamente, são 5 laboratórios, são somente esses 5 laboratórios que são credenciados aí pela Comissão Nacional de Energia Nuclear. Inclusive, se você não sabe sobre a Comissão Nacional de Energia Nuclear, eu sugiro você assistir o nosso vídeo aqui que fala exatamente aí um pouco mais sobre a CENEM. Então, nesses laboratórios, eles vão fornecer os dosímetros e também vão fazer a leitura e aí dá como os resultados, os relatórios de dose. Então, nós temos o IPDR, que é em São Paulo, a PRORAD, que é em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, a SAPRA, que é no município de São Carlos, em São Paulo, a TecRad, que é em Carapicuíba, também em São Paulo, e a USP de Ribeirão Preto, também no estado de São Paulo. Vejam que praticamente 4 laboratórios estão no estado de São Paulo, somente aí a PRORAD que está no Rio Grande do Sul. Então, esses são os laboratórios que vão fornecer dosímetros para o Brasil inteiro, somente eles são credenciados pela CENEM. Então, eu espero que você tenha aprendido aí um pouco mais sobre a dosimetria pessoal, sobre os tipos de dosímetro. Então, não deixe de curtir aí nosso vídeo e também de se inscrever no nosso canal e aí ativar as notificações, porque cada vez que a gente postar um novo vídeo, você será notificado. E eu vejo você no próximo vídeo. Tchau!